Viva, seja bem-vindo hoje no especial Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. Recebemos o engenheiro José Brito. A partir de 1977 foi secretário de Estado da Cooperação e Planeamento, depois ministro adjunto do Plano e Cooperação até 1991. Voltaria a desempenhar funções governativas nas áreas de economia e negócios estrangeiros, depois de 2001, com o regresso do PAICV ao poder. O engenheiro José Brito acompanhou de perto o processo de construção do Estado cabo-verdiano, o funcionamento da economia planificada no pós-independência e o início das reformas económicas que antecederam e acompanharam a transição para o sistema democrático. Interessa-nos olhar para o final dos anos 80, quando o país começa a sentir os limites do modelo económico inicial e perceber como a economia, a sociedade e o próprio Estado evoluíram também até ao 13 de janeiro de 91 e daí para o ciclo das reformas dos anos 90 e os desafios da democracia atual. Senhor Engenheiro, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco. Bom dia. Muito bem, vamos começar então a nossa conversa. Cabo Verde escolheu, após a independência, em 1975, um modelo de planificação económica com forte centralização. Parece-me que o senhor é a pessoa mais indicada para nos falar desse modelo. Era um modelo que pretendia resolver algum problema histórico? Foi uma escolha ideológica ou pragmática face às condições de partida do país em 1975? Sim, é de ver digamos, a situação do país em 1975 e antes, digamos, também, que é um país a reconstruir completamente. E qualquer governo tem também uma função de planeamento. Isto não é nada novo, qualquer empresa tem uma função de planeamento. E, portanto, há tentativa de pôr o desenvolvimento através do planeamento, através dos modelos existentes, na altura, sobretudo, da União Soviética, e de pensar também que o facto de ter o planeamento é um planeamento também da soviética. E devo dizer que não era esta a nossa preocupação. Fizemos justamente, foi a grande decisão, a primeira grande inovação de Cabo Verde independente, penso, é de associar o planeamento e a cooperação. Qual é que era a ideia? Sim, é inovador. E hoje em dia, ouvi através, aliás, do último livro de Carlos Lopes, digamos, que se fala, digamos, que da importância da apropriação nacional das ajudas externas. Eu posso dizer que Cabo Verde é o segundo país do mundo que conseguiu desenvolver-se com ajuda pública ao desenvolvimento. O primeiro foi a Coreia do Sul, depois da guerra, digamos que há um apoio massivo dos Estados Unidos, conseguiu justamente desenvolver-se. O segundo é Cabo Verde, que, não obstante, digamos, a falta de recursos, conseguiu utilizar o melhor possível a ajuda pública ao desenvolvimento. Isto temos de ter isto em conta. Também, nesta situação de Cabo Verde, onde praticamente todo o investimento nacional feito no país era da ajuda externa. Isto tem que ter em conta isto, digamos. Portanto, os investimentos eram feitos através dessas receitas, dos donativos, tudo aquilo que era ajuda pública ao desenvolvimento era canalizada para investimentos, mas o funcionamento da máquina do Estado era com recursos endógenos. Foi a decisão também estratégica de Cabo Verde, dizer o funcionamento do Estado é da responsabilidade do Estado de Cabo Verde. E dividimos o orçamento ordinário, que nós chamamos, e o orçamento extraordinário. O orçamento ordinário era financiado pelos recursos próprios do Estado de Cabo Verde. Era para garantir a soberania. Portanto, daí que o Estado tem de viver em função da sua capacidade de se financiar. Isto é uma decisão importante, que justificou muito das medidas de retenção, digamos, que foram tomadas na altura, digamos, redução dos salários, por exemplo, de algumas classes, etc., um nível extremamente baixo dos salários, e responder ao que o comandante Pedro Pires chamou na altura, digamos, o povo não pode ter uma política de ricos. Portanto, isto é... Mas essa era uma política de austeridade. Sim, e este orçamento
não representava mais de 30% do total do orçamento, porque 70% vinha do exterior. Portanto, aí uma grande dependência. Agora, tínhamos, ou deixar a ajuda pública ao desenvolvimento fazer como foi feito. Havia já a experiência dos outros países africanos, 10 anos, onde a ajuda pública ao desenvolvimento tomava completamente a responsabilidade do desenvolvimento, porque eles que fixam os projetos, fixam absolutamente tudo. E nós dissemos não. Então temos de associar o planeamento e a cooperação para permitir justamente obter o financiamento das nossas prioridades. Isto que tem de se ter em conta este aspecto. Só para os ouvintes perceberem, portanto, por a altura da independência, 70%, digamos assim, das receitas do bolo orçamental vinha de fora. 50 anos depois, isso inverteu-se completamente. Hoje, 90% é com recursos endógenos. Sim, houve felizmente, esta mudança, mas na altura, digamos, nós herdamos de um Estado falido, sem dinheiro. O único que me lembro que tínhamos era uma linha de crédito de $300 mil de Portugal para ir comprar coisas de primeira necessidade na independência. E não havia nada. Havia outros recursos, evidente. Recursos particularmente da Ilha do Sal, digamos, através do Firo Oceânico do Sal. Digamos, mas os recursos eram extremamente raros. E para financiar as prioridades do governo. E isto que não devemos esquecer, estas prioridades do governo. Quais eram já agora? Já, era evidente, digamos. Primeiro, a desertificação humana. Digamos, recursos humanos, digamos, com um nível de desemprego extremamente elevado. A degradação ambiental, isto toda a gente sabe, as consequências das secas, digamos. Se não havia independência, possivelmente Cabo Verde era uma pedra hoje. Porquê? Porque quando chove, toda a terra vai para o mar. Sabemos disto. Não havia florestação, não havia nada. Portanto, havia uma degradação ambiental extremamente grande. Eu devo dizer que o governo de Cabo Verde foi o primeiro governo verde, realmente, porque na altura não havia este movimento ecologista que hoje em dia estão a dar-nos aí lições de ecologia. Mas nós tivemos a consciência que havia necessidade de uma intervenção massiva para proteger o nosso património fundiário. Isto que as campanhas de reflorestação. Era evidente para nós que todos os problemas de seca, problemas de fome, é derivado justamente da degradação ambiental. Portanto, tínhamos de agir. Portanto, as prioridades eram essas, inclusive garantir a segurança alimentar. Garantir a segurança alimentar, que é outro aspecto, porque a seca é também a questão da segurança alimentar, mas também os bens públicos mínimos, digamos, acesso à água, que é um problema, um recurso raro, extremamente importante. Nós todos sabemos, eu me lembro no início da independência, tínhamos uma hora de água de 2 em 2 dias na praia, digamos. E nesta hora era necessário de deixar as reuniões para ir encher os baiões para ter água para os 2 dias. Portanto, era a situação, era os fontanários luta para ter acesso aqui na praia e nas cidades, mas também nas zonas rurais, digamos. O acesso à água era extremamente escasso. Não falando de acesso à eletricidade. Luz era um bem das cidades, Praia, Mindelo, digamos, mas na maioria de Cabo Verde estávamos, penso, a nível de 40% de taxa. Hoje estamos praticamente a 100%. Sr. Engenheiro, mas essa Secretaria de Estado de Cooperação e do Planeamento, portanto, dependia do Primeiro-Ministro, depois tinha articulação com o Ministério da Economia e também com os negócios estrangeiros. Aliás, é essa Secretaria que depois elaborava os projetos e que ia submeter à cooperação internacional. Sim, isto é também a inovação de Cabo Verde, é colocar a Secretaria de Estado de Cooperação e Planeamento junto do Primeiro-Ministro. Eu mesmo depois da evolução, a necessidade de avançar mais que o secretário de Estado para ter o posto de ministro, eu teve sempre um ministro adjunto do primeiro-ministro, não o ministro pleno, da cooperação plena. Porquê? Porque o primeiro-ministro tinha consciência clara, digamos, que havia necessidade de coordenação. A cooperação tinha diretamente relação com o Ministério das Relações Exteriores.
Portanto, quem tinha instrumento de diplomacia, digamos, toda a máquina diplomata, era o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, havia necessidade de uma grande coordenação para evitar, justamente, que de intervenções podem ser parasitas e criar problemas. Mas também a nível do Ministério da Economia, digamos, que é justamente o gestor dos fundos. Mas o Secretariado de Estado da Cooperação e Planeamento tinha de gerir 70% do orçamento. Mas sabe que em tempos entrevistei o Dr. Osvaldo Lopes da Silva, que foi Ministro da Economia. Ele não era muito favorável a essa questão da economia planificada, ou os planos, esse centralismo democrático. Era uma espécie, digamos, de colete de forças a que se submetia a economia do país. Bom, foi sempre isto. Quando eu ouvia a entrevista, digamos, eu sabia que é a posição do Osvaldo Lopes da Silva, digamos, porque o Ministro da Economia, que não controla 70% do orçamento, portanto, podia ter certo ressentimento. E o facto de depender diretamente do Primeiro-Ministro permitia justamente de fazer a coordenação. Não era o Secretário de Estado a fazer junto do Ministro, mas o Secretário de Estado parecia sempre, digamos, porque os projetos eram identificados pelo Secretário de Estado de Cooperação e Planeamento em colaboração com todos os outros ministérios, porque todos tinham, digamos, necessidade de financiamento dos projetos. E, portanto, trabalhávamos juntos. Aliás, foi criado, a nível de cada ministério, uma direção do planeamento responsável de identificação dos projetos e trabalhava, digamos, em estreita colaboração com o Secretário de Estado de Cooperação e Planeamento. Nós conseguimos, justamente, usar o melhor a ajuda externa, porque nós sempre sabíamos o que é que queríamos. Nunca deixámos, digamos, os doadores decidir quais projetos, porque geralmente o doador não está aí para os nossos bolsões, digamos, são gente, digamos, que tem a sua agenda própria. E nós sabíamos que eles têm agenda própria. E daí que eu tenho de fazer tudo para, justamente, defender a minha agenda. E defender a minha agenda é ir ao doador sabendo o que é que eu quero. E cheguei ao momento de dizer às pessoas, a doadores, não, este projeto não quero, porque não é prioridade do Cabo Verde neste momento. Porque eu tinha este projeto. Quer dar algum exemplo de um projeto que um doador queria, passando aqui a expressão, impingir a Cabo Verde e que foi não me lembro muito das coisas, mas tínhamos muito dos projetos, digamos, que nitidamente, digamos, um projeto de assistência técnica, somente para fazer passar... Havia um projeto de instalação de uma refinaria em Cabo Verde? Sim, a questão da refinaria, eu gostaria justamente de voltar a esta questão da refinaria, porque a minha formação é de engenheiro da refinação. É que quando deixei em Cabo Verde, Abidjan, fim de 1974, eu era já o diretor técnico da refinaria, portanto, eu deixei tudo isto para vir para Cabo Verde. Eu tinha esta visão. E, ao mesmo tempo, havia um projeto de um grupo italiano para justamente estabelecer uma refinaria aqui em Cabo Verde, uma refinaria grande, e na altura tínhamos todo o interesse nesta refinaria, porque era reproduzir o modelo lá de Trindade, das Caraíbas, que conseguiram desenvolver-se à base de uma indústria petrolífera, digamos. Portanto, houve grande interesse da nossa parte. Isto foi antes mesmo de independência. Portanto, comecei a trabalhar com esta equipa. Só para mostrar, digamos, durante o governo da transição, por exemplo, enviar um avião privado buscar a delegação de Cabo Verde, era constituída do Amar da Luz e Correntino Santiago, e nós aí, os recentes revolucionários, chegar aí com um avião privado, levar diretamente para Roma, onde logo chegamos, tínhamos, o Presidente da República de Itália vai receber. Isto é, para nós, não tínhamos mesmo gravata para ir, então foi tudo coisa para sair, para ir comprar fato, porque na altura era balalai, digamos, não tínhamos fato. Mas
Isto, bom, comecei a trabalhar com esta equipa. O projeto era interessante. Depois de algum tempo, digamos, começamos a ter algumas dúvidas sobre a origem do dinheiro deste investimento. Fui falar com o comandante Pedro Pires, digamos, o primeiro-ministro, para dizer, bom, temos indicação, maneira de ver isto, que isto é branqueamento de dinheiro, digamos. E o comandante Pedro Pires não hesitou, disse, então nós não avançamos com as coisas assim. Isto para mostrar, digamos, a ética de governação deste governo. Digamos. As pessoas depois se negaram, digamos, uma refinaria. Eu tenho tudo interesse, era a minha área, mas eu achei que, de facto, não podemos pactuar com este tipo de coisa. Eu li declarações suas, aliás, uma brochura precisamente a propósito dos ganhos sectoriais que Cabo Verde teve nos primeiros 15 anos de independência. Diz que essa questão do plano acabou por funcionar como um precursor da ajuda orçamental que nós temos hoje, porque o ciclo entre a elaboração do projeto e até a afetação dos recursos por parte dos devedores, isto levava entre 3 e 4 anos. E, portanto, Cabo Verde, com a estratégia que montou, acaba por, digamos, eliminar esse ato de tempo. Ou pelo menos encurtá-lo, não é? Sim, não, é isso a grande importância. Digamos, vocês têm um orçamento, tem teoricamente o financiamento, mas entre o momento onde, digamos, assinamos o contrato do financiamento do projeto e o recebimento do dinheiro, passava 3, 4 anos, 5 anos mesmo, digamos, porque toda esta burocracia, etc., para fazer. Portanto, nós tínhamos todo interesse em encurtar esta base. E é assim que começamos a propor de fazer um programa indicativo de cooperação, porque o que diziam, digamos, os nossos parceiros na altura, era, bom, nós temos também orçamento anuais e só podemos dar o dinheiro inscrito no nosso orçamento. Então, ok, está bem, vamos respeitar isto, mas nós precisamos de previsibilidade. Então, é assim que inventamos o Programa Indicativo de Cooperação, que é nosso, que fizemos o PIC na altura, que chamamos o PIC, e agora se usa normalmente, digamos, que era de fazer um programa plurianual com desembolso anual. Portanto, que é o que está a acontecer agora? Sim, o que está a acontecer, e foi justamente o início da ajuda orçamental. Porque nós conseguimos dizer, bom, não, um país não pode se desenvolver se ele não tem a capacidade de decidir no momento certo o financiamento de suas atividades. Portanto, não tínhamos necessidade, daí que criamos na altura o Programa Indicativo de Cooperação que desenvolveu, digamos, nos ajuda orçamental. Mais do que isto, digamos, para mostrar a mentalidade que tínhamos na altura, hoje em dia toda a gente fala de parceiro de desenvolvimento. Na altura era doadores. Eu não aceitei, digamos, de maneira nenhuma, digamos, de ser uma situação de doadores. Porque doador significa que um está a tender a mão e o outro está a dar. Portanto, coloca Cabo Verde numa situação de dependência. Nós não aceitamos este tipo de... É assim que criamos o primeiro... a ideia do parceiro de desenvolvimento, que diz, não, somos parceiros, vocês têm interesse, eu tenho interesse. Portanto, vamos pôr os nossos interesses juntos e vamos trabalhar juntos, digamos, mas como parceiro, mas não como dependente do outro. Daí que nós conseguimos... E é nessa altura também que surge esta iniciativa de Cabo Verde de converter muita da ajuda alimentar, por exemplo, em receitas financeiras. Esta ideia mesmo vem do início. Devo dizer que esta ideia vem do Osvaldo Lopes da Silva, que lançou a ideia, e eu fui o executor desta política, porque não foi fácil levar os nossos parceiros a aceitar, porque a intervenção em termos de ajuda alimentar é mais uma intervenção humanitária. Então havia esta ideia que, bom, as pessoas precisam, vocês têm de entregar. E nós dissemos, não queremos transformar o nosso povo num povo de mendigos. Portanto, daí que foi esta ideia, vamos vender a ajuda alimentar. O que criamos as condições para dar confiança aos nossos parceiros, porque podiam pensar que, bom, a vender, nós podíamos deixar de nos responsabilizar para a situação
de segurança alimentar das populações. E criamos EMPA, e EMPA foi uma grande invenção de Cabo Verde. E até hoje, digamos, eu penso que Cabo Verde está a necessitar, porque a função de EMPA era garantir a segurança alimentar, garantir o estoque alimentar em todas as ilhas, garantir o mesmo preço. Não havia razão na altura para nós de ter o preço de arroz aqui em Santiago diferente do preço de Brava, que Brava tem de pagar arroz mais caro, porque aqui chega o barco. Havia um preço unificado. Portanto, a EMPA tinha esta perspectiva também de unificar os preços dos produtos essenciais. Digamos, e, ao mesmo tempo, a distribuição interna, garantir a segurança alimentar. A EMPA não foi criado para substituir, digamos, o pequeno negócio, digamos, de grosseria, digamos, que vende produtos, etc. Nunca foi isto. Ao contrário, ganharam, porque antigamente eram os caixeiros viajantes os portugueses que vinham fazer este papel. E nós, digamos, a EMPA estava aí para vender no armazém da EMPA ao setor privado nacional de distribuição. Mas como é que o senhor reage hoje às críticas que são feitas a este modelo de economia com base em planos? Há vozes que dizem que esse modelo castrou muito da iniciativa privada, até porque o Estado era proprietário de tudo e mais alguma coisa, portanto não havia também a questão das nacionalizações. Nacionalizações, você pode citar empresas nacionalizadas. Sim, há críticas de nacionalizações. Sim, dizem isto, mas quais são... Bom, o Pedro Pires também refuta... Quais são as Pedro Pires também refuta isso, não é? Diz que havia, de facto, alguma pressão para se nacionalizar. Ele disse, a não ser se vamos nacionalizar a pobreza. Não, a questão, a única nacionalização que eu conheço, digamos, é Justino Lopes, digamos, que foi, digamos... Foi o exemplo também que ele deu, uma iniciativa dos trabalhadores, digamos, no momento da revolução para a independência, etc., os trabalhadores tomaram a empresa, digamos, isto foi depois nacionalizado, digamos. E o outro que eu conheço é a nacionalização das terras do Grepner, este inglês. Bom, você sabe que esta nacionalização, o Grepner, que era um inglês que não conhecia Cabo Verde, e estava a reivindicar 1/3 da área total de Santiago. 1/3 da área total de Santiago. Dizia, não é meu. Como não foi numa empresa daí que faliu, digamos, eu herdei desta coisa. Mas este senhor nunca pagou imposto aqui em Cabo Verde para estas terras. E estava a reclamar isto. E nós, dentro da nossa inexperiência inicial, bom, dizemos, ok, nacionalizamos isto, porque não podemos aceitar que agora que estamos a viabilizar este país, que ninguém pensava, interessa, tinha terra, mas não interessava. E nacionalizamos isto. Isto é a nacionalização que eu conheci. Depois, isto foi um processo muito, muito duro para nós. Eu, como ministro e secretário de Estado na altura, digamos, recebi telefonema do ministro de Inglaterra, a dizer, você nacionalizou uma terra do inglês. Diz-me, a terra não é dele, porque ele não está a provar que ele está a pagar imposto. E depois, uma intervenção da União Europeia, ameaçando cortar a ajuda a Cabo Verde. Nós tivemos de enfrentar momentos isto. De muita pressão. Aprendemos com isto. Eu devo dizer isto uma coisa, já que estamos aí para falar de coisas que as pessoas não sabem. E eu penso, é melhor as pessoas falar das coisas que eles sabem, porque muitas vezes há muita gente que fala de coisas que não sabem. Eu estava num almoço na Bélgica com o presidente Aristide Pereira e toda uma delegação. Eu tinha ao meu lado um belga que me diz, você sabe que a ilha de Santa Luzia me pertence? Isto é uma novidade. Uma grande coisa, comecei a rir. Então toda a gente, os presidentes, diziam, por que o ministro está a rir? Não, eu disse, não. Eu lutei contra um Estado fascista português para obter a independência. Se eu sabia que era esta pessoa que tinha parte do meu país, é mais fácil lutar contra ele.
Então o Flamengo ficou completamente frente a esta situação. Mas chegando a Cabo Verde, analisamos a situação e decidimos, para evitar o problema que tivemos com o Grepner, de declarar Santa Luzia uma zona ecológica. Assim não havia mais interesse económico externo na Santa Luzia. Portanto, isto para explicar as coisas, aprendemos com... Mas essa pessoa provou, tinha documentos... Não foi só, o Flamengo nunca Luzia mais voltou. Depois desta situação, não. Nós chegamos, tomamos a primeira decisão que tomamos imediatamente no meu regresso é declarar Santa Luzia. Então por isso que até hoje Santa Luzia, então é por isso que até hoje Santa Luzia é uma ilha desabitada. Sim, mas não, foi sempre... E uma reserva. Foi sempre, mas ao declarar isto, digamos, evitamos a introdução, porque se não havia isto, havia turismo lá. É evidente, digamos, portanto... Mas o senhor engenheiro acha que, de facto, esse modelo que foi adotado de economia planificada, de certo modo, coartava as iniciativas privadas? Não acredito. Qual iniciativa privada? Investimento Você privados. pode citar nome de privados nacionais capazes de investir o que foi investido neste país? Você tem? Na altura não tínhamos uma classe empresarial? Não havia uma classe empresarial. A única classe empresarial que era as lojas, digamos, aí, algumas coisas em São Vicente em particular, com uma certa dimensão, mas é puramente comercial. Quando começamos, já tínhamos necessidade de construir a habitação. Não havia nenhuma empresa de habitação. Tivemos de construir, ter uma empresa de habitação, o EMEC, na altura, mesmo o MAC também, para poder justamente responder às necessidades de construção, porque não havia uma classe para construir, não havia empresa de construção. Não, e sobre isto havia muitas outras coisas. E depois, certas empresas nasceram. Vou dar a ideia de a empresa, por exemplo, Sonacor. Tá? O Estado está a meter-se na manutenção de carros. Bom, primeiro, o número de garagistas que tinha para responder às necessidades. E como é que nós chegamos a esta situação? É que nós, a ajuda alimentar, muito rapidamente transformamos a ajuda alimentar numa ajuda em produtos. Com Suécia, as pessoas estavam a dar ajuda alimentar, era o excedente de produção que estavam a dar à África. Não era, digamos, coisa que não iriam perder. Então, davam isto à África. Suécia não tinha produção alimentar para exportar. Eu podia à Suécia dizer, bom, ok, vocês têm caminhão Volvo, vocês estão a exportar Volvo. Eu disse, bom, ok, manda aí, porque nós temos todos os trabalhos de estradas a construir. Das frentes de alta intensidade de mão de obra. E tudo feito à mão. Nós temos de humanizar isto, temos de levar, digamos, os caminhões a fazer isto. E a Suécia aceitou e começou a enviar os caminhões Volvo. Depois de algum tempo, tínhamos problema de manutenção deste caminhão, porque era necessário e não havia capacidade interna para fazer isto. Então pedimos à Suécia de financiar um projeto para criar toda uma oficina extremamente envolvida de resposta de Volvo, e assim criou-se Sonacor. Mas foi uma empresa do Estado, porque tudo foi feito. Muitas empresas que criámos foi neste quadro, digamos. Hein? Nós, falando também de outros produtos, as pessoas estão a ver se a ajuda alimentar. Eu cheguei na Finlândia, digamos, Finlândia também, disse, bom, não posso dar ajuda alimentar, porque não temos. Eu disse, não, vocês são o primeiro exportador de madeira. Ah, sim, mas eu preciso de madeira, porque para a construção que temos, preciso de madeira. Então, assim, a AMP virou-se também a vender madeiras, digamos. Então, é a própria evolução do país que levou, digamos, a criar as empresas para responder às necessidades da economia em geral. E daí que, bom, privatizar depois, uma vez que já temos, porque muitas vezes toda esta classe empresarial vem das empresas públicas. Se vamos ver no início, os donos das empresas vinham todos, digamos, das empresas públicas iniciais, portanto, adquiriram, digamos, uma experiência e isto foi normal, uma evolução absolutamente normal. Portanto, o que está a dizer é que este modelo acabou por se impor
devido à realidade do próprio país, as condições também na altura, que não foi, no fundo, uma escolha ideológica, foi mais pragmática, até porque não havia uma classe, não havia músculo, digamos assim, económico, empresarial do setor privado. Não havia uma posição ideológica. Havia justamente responder aos problemas prementes deste país. E não havia titubear, temos de avançar e avançamos. E isto, digamos, que as pessoas têm de ver. Mas quais são os ganhos deste modelo, quando olha para trás, os 15 anos da adoção desse modelo da economia? Eu devo dizer que este modelo, digamos, fez, digamos, o ADN de Cabo Verde hoje. Se vamos ver Cabo Verde hoje, vamos encontrar a base de tudo o que estamos a fazer hoje na Primeira República, na posição. Por exemplo, a questão da corrupção. As pessoas falam de corrupção. Não havia corrupção assim. O pessoal, a nossa geração de independência, digamos, saímos de 15 anos de poder sem nada. Devo dizer que eu decidi, em 91, emigrar de Cabo Verde de novo, por duas razões. A primeira razão, digamos, é que havia um artigo num jornal que dizia o Brito tem de voltar para a sua terra. Portanto, eu disse, bom, aí é negação do que a diáspora pode fazer. Portanto, o senhor nasci em Dakar, cresci em Côte d'Ivoire, e não conhecia Cabo Verde antes de 74. Portanto, encontrou-se com a Amílcar Cabral em 63, na altura, não é? Encontrou-se com a Amílcar Cabral aí na década de 60. Com a Amílcar Cabral em 63, 64, em Abidjan, digamos, e depois, bom, eu mantive a relação com o PAIGC, na altura, e acabei por ser o responsável do PAIGC em Côte d'Ivoire e também responsável também do financiamento do partido, porque o Fouet de Boigny, digamos, gostava muito de Cabral. E, portanto, de vez em quando, eu ia buscar as maletas de dinheiro, digamos, para levar a Conakry. Para entregar a Aristides Pereira. A Aristides Pereira, portanto, isto que era o negócio. Portanto, nós, digamos, e a segunda é ver, depois de 15 anos, deixar o que eu tinha, digamos, deixar a casa que eu tinha, vim cá, e ver que as pessoas me dizem, você volta para a sua terra. O segundo problema que eu tinha, e isto é bom para esta nova geração saber, é o dia onde é que o meu filho tinha uma bolsa, porque a mãe era francesa, conseguiu uma bolsa para a França, vem me dizer ao papá, vou dar metade da minha bolsa para você. Este dia foi terrível para mim. Alguém que tinha tudo, fez tudo, dirigiu este país durante 15 anos com toda a coisa, vir partilhar a bolsa do seu filho. No mesmo dia, eu telefonei ao diretor do PNUD em Nova Iorque e disse, você tem um trabalho para mim? Ele disse, não, para você eu tenho. Já, se você pode vir para Nova Iorque próxima semana, eu mando, eu dou tudo, você fica aí como responsável do projeto que chamamos Africanos Futuros Africanos. É assim que eu saí de Cabo Verde. Portanto, a maioria dos outros camaradas, digamos, deste período, digamos, saíram sem nada. Bom, o mais conhecido é o Pedro Pires. Mas isto, é por isso que nós, por exemplo, quando fomos criticar o vida durante o período de eleição, digamos, este panfleto que saiu, digamos, com as contas bancárias na Suíça. Bom, que ele tinha mais dinheiro, digamos, porque eu estava mais já visto como estudador, mais dinheiro na Suíça. E, bom, a reação foi, bom, o povo conhece, estamos a viver aqui com o povo, eles nos conhecem, sabem como é que vivemos. Nós não temos uma vida diferente deles, digamos, trabalhamos e fazemos tudo. Não há sinais exteriores de riqueza. Não havia nada. Não. Então disse, não, isto, o povo responde a isto. Mas estava a falar dos ganhos desse modelo. Sim, mas é bom falar também desses aspectos, porque dá, digamos, a dimensão, claro, a dimensão disto, digamos. Eu me lembro de ter chamado o Jacinto, justamente na altura, o Jacinto Santos, porque trabalhámos juntos sobre um certo, não podemos bem falar justamente deste aspecto de transição ao regime pluripartidário. Mas dizer, Jacinto, você pode me dar o número de conta
que eu tenho aí na Suíça, porque eu preciso de dinheiro. Diz, Brito, cá, isto é campanha. Isto não, eu fiz de propósito. Mas isto para justamente mostrar que este governo, digamos, deu um ADN para a geração futura, digamos, para o funcionamento do Estado. Outro aspecto dos ganhos, digamos, são as instituições. As pessoas não dão conta, digamos, tivemos de construir instituições. O Estado, uma das tarefas, das prioridades, era a construção do Estado de Cabo Verde. E construção do Estado de Cabo Verde implicava as instituições. Só para dar uma ideia, digamos, por exemplo, de nossa atitude. Mas também já ouvimos muita gente a questionar quando o PAICV, sobretudo os protagonistas na altura, dizem, bom, nós construímos um Estado, não havia nada, edificámos um Estado nos primeiros 15 anos e eles contra-atacam e dizem, mas que Estado é que foi implantado em Cabo Verde? Um Estado, às vezes, tido como autoritário, como totalitário, portanto, questionam que Estado? Não, que Estado? É um Estado que tinha como preocupação essencial velar pelo bem-estar do seu povo. E tudo foi feito à volta disto. Nós empenhámos justamente porque a independência era para nós, para transformar a vida do nosso povo. E fizemos tudo para transformar. E as mudanças grandes, digamos, em todas as coisas. Hein? Vamos falar de educação, de saúde, de coisas assim, digamos, eu estava a falar das instituições, justamente, porque a grande parte das instituições, pelo menos a mentalidade das instituições, vem, e que faz a diferença com muitos países africanos, vem deste período. Eu me lembro de uma vez, digamos, eu estava a dizer ao primeiro-ministro, digamos, o comandante Pedro Pires, tínhamos problema, porque todos os meses, o nosso grande problema era como pagar os salários no fim do mês, porque quando vemos o fim do mês chegar e não havia dinheiro nos cofres, aí era grande coisa. Um dia eu lhe disse, o Pedro, é fácil, você manda emitir uma moeda e vamos fazer. Ele disse, não, o Correntino Santos, que era o governador do banco, está contra. E ele disse, não, você é o chefe, pode fazer. Ele disse, não, sou o chefe, mas eu pus lá para justamente cumprir uma tarefa e eu não posso intervir junto dele, digamos, para fazer o que ele não está de acordo. Portanto, tem de respeitar as instituições. No setor da justiça, mesma coisa, digamos. Eu não tenho muito conhecimento de intervenção. Aliás, há declarações do Correntino Santos em relação à questão que havia uma crítica ou uma suspeita de desvalorização do escudo. Há declarações dele nesse sentido, digamos, a negar isso. Não, o problema da moeda também foi gerido justamente da maneira mais transparente possível. No início, criámos uma cabaz de moeda representando as nossas exportações para justamente ter... Aliás, só ver os resultados. Vemos o quanto em Angola, digamos, no momento onde é que nós saímos de um escudo de Portugal a nível de 10 escudos assim, de nossa moeda, digamos, o Kwanza estava a mesma coisa, mais de 1.000 ou 2.000, e nós estávamos a 100. Digamos, a nossa moeda não se desvalorizou. Tivemos uma política, justamente monetária, extremamente... hoje em dia, aliás, já muitos outros países africanos estão a pensar a fazer isto. Digamos, e pôr, digamos assim, uma cabaz de moeda, como fizemos na altura. Depois fizemos a evolução, digamos, aí, depois que foi passado, digamos, a dependência em relação fixa, em relação ao euro, mas a gestão do nosso política monetária, digamos, foi louvada por todos, digamos, porque nós tínhamos justamente reservas, se não me engano, 4 a 5 meses de reserva na altura, digamos, que para um país como Cabo Verde era já era considerável. E conseguimos manter, digamos, o pé da nossa moeda. Muito bem. No rol desses ganhos, decorrentes também desse modelo económico, há a questão da segurança alimentar, a diminuição da mortalidade infantil, a expansão da educação, a consolidação administrativa, aliás, também a criação dessas instituições, mas por a altura da abertura
política em 89, 90, há diagnósticos, sobretudo dos dirigentes do Movimento para a Democracia, que dizem que a economia cabo-verdiana estava completamente estagnada. Alguns até falam numa recessão económica. A economia cabo-verdiana não ultrapassava sequer 1%. Não sei se tem alguns dados, quando olha para os primeiros 15 anos, a evolução da economia, a taxa de crescimento na altura. Sim, eu tenho os dados e os dados existem. Basta consultar o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o balanço do segundo Plano de Desenvolvimento e um certo número de documentos. Está aí. E vou dar os dados na altura. Entre 76 e 80, a taxa de crescimento anual foi de 10,6%. Entre 80 e 88, a taxa de crescimento de Cabo Verde foi 6,1%. A produção constante foi multiplicada por 2,4 na altura e a produção por habitante foi multiplicada por 2. Portanto, isto para mostrar em termos de que as pessoas tinham. Portanto, sobre isto estamos conversados, porque há muita gente que fala de coisas que eles não sabem, ou não procuraram ver os dados, mas que os dados de economia são esses, digamos, e toda a gente via, digamos, a grande mudança que havia, digamos, em relação à situação antes da independência. Agora, esta questão de vir justificar a democratização na base de justamente uma situação económica que estava mal, eu acho que não corresponde à verdade. Eu vou dar agora a minha verdade, possivelmente a minha verdade. Pode ser a verdade. Mas eu penso que, por ter trabalhado neste setor e ter lutado para isto, vou falar, digamos, justamente do papel do plano sobre estas mudanças. Nós fizemos, em 1977, justamente falando do problema do planeamento, o primeiro plano de emergência de Cabo Verde, para responder à questão da seca na altura, porque entramos na independência numa situação extremamente grave, digamos, de seca, digamos. Aliás, é interessante o nome do plano de emergência, as pessoas estavam a gozar, porque é a tradução do francês. Seria o plano de urgência. Exato. E toda a gente gozou. Bom, é a minha herança, digamos, de francófono. Digamos, chamamos isto o plano de emergência. E todos os anos, na altura, digamos, justamente do mês de agosto, já tínhamos um plano de emergência para ir buscar financiamento, para responder à questão da seca. Eu, a partir de 15 de agosto, se não há chuva, eu estava fora, com um plano, com um documento já realizado do plano, para ir buscar dinheiro, digamos, para financiar isto. E isto para ver o papel do plano, digamos, plano de emergência. Começamos a elaboração, justamente, do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Contrariamente ao que as pessoas dizem, bom, um plano nacional de desenvolvimento, é um plano Stalin, um plano aí que vai fixar tudo. Não, nada disto. Era justamente tentar antecipar, conhecer os problemas. Era um plano extremamente participativo, fizemos o máximo, digamos, junto do setor, junto de toda a gente, digamos, para discutir isto. Mas começamos para elaborar o primeiro estudo de longo prazo de Cabo Verde. Em 1979. É evidente que, na altura, nós íamos com esta ideia de tudo o que queremos para Cabo Verde e levámos a uma situação de, possivelmente, muito ideal para nós. Por exemplo, acabar com o desemprego em Cabo Verde no ano 2000. Isto foi escrito, 2000. Para tal, calculamos, bom, temos de passar a 10 mil hectares de área irrigada no ano 2000. E com isto, resolvemos o problema do emprego a nível da coisa. Isto era a nossa perspectiva, digamos, um bocadinho idealista, mas são as metas que fixamos.
e tentamos justamente responder Ou seja, a isto. não era o pleno emprego, era acabar com o desemprego. Sim, acabar com o desemprego. Em 2000, o programa a longo prazo, publicado em novembro de 1979, era isto. Depois, em agosto de 1984... Mas qual é que teria que ser a taxa de crescimento da economia já agora? Sim, era a volta de quase 10%, digamos. Era na altura. Dois dígitos. Quando você parte de uma base extremamente baixa, não crescer a educação de baixa a 10% não é problema. Quando você está alto, digamos, crescer de 4% é um problema maior. Digamos, é difícil atingir o potencial de crescimento. Sim, tínhamos isto como objetivo. Em 84 fazemos a revisão das perspectivas de desenvolvimento a longo prazo. E aí que tomamos a perspectiva que nós estávamos a poder realizar os nossos objetivos que queríamos, que não havia possibilidade. E é aí que revemos, digamos, os objetivos, digamos, que tínhamos, mas em paralelo pusemos a discussão, informamos a direção do partido, digamos, desta situação. Olha, como estamos, não poderemos responder ao que queríamos fazer. Portanto, temos de rever. Mas o problema, o diagnóstico que fizemos, é que o Estado, como o monopólio de direção da economia, não dá sozinho, digamos. Temos de aumentar o número de atores de economia, capacidade para ter o financiamento. Mas isso não era e gerar emprego. Isso não era o reconhecimento da falhança desse modelo? Não é o modelo que estava falhando, é o país. O problema é o país que temos. Como é que você, em menos de 10 anos, quer transformar um país que não via nada, digamos, num país de sonho, digamos, tudo está bem? Não havia. É isso, o país que temos, digamos. Nós que estamos com o nosso fervor de mudar as coisas, fixamos objetivos, um bocadinho muito alto, digamos. Hoje mesmo confirmamos. Foram muito ambiciosos na definição dos objetivos. Ainda não acabamos com o desemprego, ao contrário. Portanto, estamos a crescer com o desemprego. Portanto, nós, digamos, para gerir uma economia, gerir o país, digamos, você tem de ter indicadores. E quando chegamos a esta conclusão que não era possível, fomos lá, e é aí que houve uma É por isso que vão fazer as reformas económicas em 1988? Não, em 85, justamente, em julho de 85, o Conselho Nacional do PICV pediu, digamos, a difusão, o debate nacional sobre essas questões. Começamos em julho de 1985. E daí que nós, em novembro de 85, publicamos isto, as tendências de desenvolvimento de Cabo Verde. Muita gente não conhece este documento. É um livro pequeno, que as pessoas chamavam, digamos, o livro azul do Brit, digamos que por causa do livro verde de Gaddafi. Mas este livro azul era justamente tentar depor uma coisa muito simples para um debate nacional sobre a realidade do nosso país, da economia do nosso país. Foi publicado em 85? Em novembro de 85. Para um debate nacional, digamos, e ver o que... Porque a democracia nacional revolucionária, as pessoas falam da questão como uma coisa que era contra a democracia. Não. Eu nunca tive tanta democracia que no período da Primeira República. Eu passava o meu tempo no terreno a dialogar, a falar com as populações, comigo também, os outros membros do governo, digamos, sempre com as populações, ouvir as populações, obter falava com as pessoas, recolhia os subsídios. O feedback direto. Isto não é democracia. Mas as decisões depois eram tomadas ao nível central. Depois alguém tem de tomar decisão. Nem toda a gente pode tomar decisão. Aliás, o sistema democrático que temos é dizer às pessoas, ok, você vota para um representante e depois, durante 5 anos, você deixa este representante decidir para você. E o que está a passar? Isto é também democracia. Não é democracia também no sentido de democracia, vontade do povo. E neste quadro, nós tivemos, digamos, um debate extremamente importante.
Eu devo dizer que, justamente, toda esta problemática, a partir da publicação deste livro, digamos, que levou, digamos, à primeira visão da Constituição no setor econômico, que, digamos, abria, digamos, a tal extroversão da economia. A reestruturação da economia, o tal, portanto, extraversão da economia, porque tomamos consciência que isso foi em 88. Se queríamos construir, digamos, os empregos que estávamos, era necessário abrir a economia, porque tomamos conta que, afinal, dentro do nosso terreno aí não havia possibilidade de criar os empregos, etc. Fazemos a abertura, mas esta abertura do sistema econômico levou a uma nova situação, digamos, de abertura política. E também, as pessoas esquecem, porque é incrível como é que há perspectiva, digamos, esquecem, digamos, a realidade do terreno, digamos. Nós, quanto à independência, o número de quadros existentes era extremamente reduzido. E graças a um trabalho enorme que fizemos a nível do Secretariado de Estado de Cooperação e Planeamento, minha preocupação era procurar bolsas em todos os lugares possíveis. No início era fácil encontrar na União Soviética em Cuba, mas depois encontrar em França, na Alemanha, de tudo, nos países nórdicos, etc., não era evidente. Não era evidente. Então fizemos tudo. E a partir dos anos 80, que começamos a ter uma capacidade intelectual nacional a pensar também, digamos, que não existia. Digamos. É como o setor privado, digamos, na altura. O setor privado vem também do desenvolvimento das empresas públicas, que levou justamente ao surgimento de um setor empresarial privado, digamos, para a economia, mas também a nível intelectual também, digamos, é justamente o regresso a partir dos anos 80, portanto, que 5 anos depois de independência, o envio das pessoas que começa a ter. E, sobretudo, as pessoas esquecem, digamos, que Santiago foi a ilha mais desfavorecida do regime colonial. O que é que o regime colonial fez para Santiago? Qual é, fora, digamos, o liceu de praia, digamos? O que havia, enquanto que você via, digamos, nas outras ilhas, particularmente São Nicolau e São Vicente, digamos, a possibilidade que as pessoas tiveram de se formar, digamos. Mas os quadros santiaguenses, digamos, chegaram a partir de 80, começaram a ter depois uma reivindicação de poder também. Porque o próprio partido, digamos, o PG, era um partido hierarquizado, derivado, digamos, de luta de libertação. Porque quando você faz uma luta, tem que ter hierarquia militar, vocês têm assim. E durante algum tempo continuamos com esta mentalidade, digamos. Você não pensa, digamos, eu entrei com toda a responsabilidade que eu tinha, ou entrei no partido aqui em Cabo Verde, enquanto eu estava mesmo responsável do partido em Côte d'Ivoire, a nível de base. Foi crescendo, até chegar no Conselho Nacional. Então, muita gente não tinha tempo de esperar. Eles queriam ir para o poder. E o sistema, como estava o partido, era só com falecimento, eventualmente, de hierarquia que se pode ter. Então, havia uma reivindicação agora de poder. Não é de democracia, de poder, porque nós estamos excluídos, porque está a se sentir excluído, que a decisão, digamos, estava tomada por um grupo de pessoas, digamos, que é o aspecto, bom, da história, é assim, digamos, não é por vontade própria. Aliás, foi feito tudo para, pouco a pouco, permitir, digamos, a estes novos quadros, sobretudo os quadros de Santiago, a integrar, digamos, a administração pública, a começar a ter, digamos, houve toda esta preocupação, mas não era suficiente. Portanto, nós, digamos... Mas o que está a dizer é, por exemplo, aquelas saídas do governo em 79, os dissidentes, Faustino, José Tomás Veiga, pedem para sair do governo porque acham que já não tinham mais espaço, que aquilo era muito hierarquizado, ou de facto já havia aqui alguns sinais de abertura, algum descontentamento com o regime? Isto também é uma luta de poder. Devo dizer, a minha análise, digamos, pode ser errada, mas a minha análise é uma luta por poder. Porque o grupo que chegou, este grupo de 69 que saiu do partido, é o primeiro grupo a chegar em Cabo Verde depois do 25 de Abril, que ocupava o terreno. Quando chegou, digamos, o PIGC de Conakry, de Bissau, já estava organizado o partido e do Conselho. E havia uma perspectiva
este fulano que vem do mate não tem educação, digamos. Nós somos doutores, temos coisas assim, e nós temos de dirigir este país. E depois, com uma ideologia de extrema-esquerda, na altura, porque era toda a questão do Portugal pós-25 de Abril, digamos, onde é que havia o maoísta, o trotskista, havia todas as coisas assim. E esta mentalidade que estava aí. Nós tivemos de lutar contra a ideia, as pessoas dizem agora, eles queriam criar a República Popular de Cabo Verde. Não, foi o presidente Aristide Pereira que negou, diz que não, nós não aceitamos, digamos, este título de popular. Tínhamos debate, e este mesmo grupo, no debate em relação à ajuda alimentar, com os Estados Unidos propôs, digamos, de dar ajuda alimentar a Cabo Verde, este mesmo grupo que estava oposto, digamos, nós não recebemos ajuda dos imperialistas. E foi o Abílio Duarte, eu me lembro no Conselho de Ministros, que bateu a mão a dizer, com a barriga do meu povo não se brinca. Temos esse problema, os Estados Unidos podem ajudar, nós vamos aceitar e avançamos com isto. E havia uma luta do poder para conquistar o poder. Não é uma luta para a democracia, como estão a dizer hoje em dia, que porque depois, fizeram todo o tempo fora, aprenderam e voltaram do outro lado, digamos, com o neoliberalismo como debate, como discurso, digamos, e com o MPD. Digamos, isto que passou realmente, digamos. Mas há instantes estava a dizer que é pela via dessas reformas na frente económica, este programa de reestruturação económica, portanto, é por causa disso tudo que vai haver a abertura política. Portanto, a economia acaba por antecipar essa abertura, essa reforma absolutamente. política. É a consciência da abertura, digamos, e sentir também a sociedade que tínhamos nos anos 85 não era a sociedade de 75. Já havia gente formada, já havia... Tínhamos uma juventude mais escolarizada. Gente já que tinha aspiração, mais... que tinha capacidade crítica, que tinha tudo. Digamos. Nesta discussão deste livro, digamos, nós acabamos por criar grupos de trabalho que tínhamos reunião praticamente toda semana. Eu estava com um grupo, com Jacinto Santos, com um barbeiro lá no Chá de Santo Antão, não me lembro o nome dele, um grupo, e todas as semanas discutíamos, digamos, sobre o problema do país e como sair. E estes problemas, o Jacinto sabia-nos das suas orientações políticas durante esta discussão, mas ele nunca tive problema com ele, digamos, sobre isto. Ele podia afirmar-se dentro deste grupo. O Carlos Veiga era parte do grupo do Adão Rocha, digamos que, não sei se o platô, uma coisa assim, que se reunia, digamos, e havia todo este... Depois havia toda esta discussão sobre a questão da sociedade civil, porque isto foi um bocadinho antes a nível do terceiro congresso. Isto foi levar às teses as pessoas não sabem de onde é que vem a questão da sociedade civil. Toda a gente está a dizer assim, mas a sociedade, dentro do quadro desta discussão do grupo que tínhamos, com Aristide Lima, que estudou na Alemanha, e na base do estudo feito para os alemães, digamos, que ele estudou quando ele era estudante, digamos, esta noção da sociedade civil. E, eu estou a dizer, mas não pode haver sociedade civil se há um partido que é guia do povo, que é aquele que manda. Digamos, como é que a sociedade civil pode ser independente do partido? Mas todo o debate vem lá. E, na altura, discussão de sociedade civil que foi até o Congresso, digamos, e que não foi aceita, digamos, porque é uma ideia possivelmente muito avançada, digamos, no terceiro Congresso, mas foi fruto de debate interno do partido. Todas estas questões, digamos, a autonomia da sociedade civil em relação ao poder do Estado. Bom, que hoje em dia toda a gente fala da sociedade civil, mesmo nos países envolvidos, mas na altura, em 85, lá, 84, 85, etc., na Europa não se falava disto, da sociedade civil. Só é uma noção que surge depois da ideia da sociedade civil como uma organização também dentro da democracia que tem que ter voz. Sr. Engenheiro, mas e no plano internacional, os ventos de mudança, o desmoronamento da URSS, a queda do Muro de Berlim, portanto, isso tudo não influenciou aqui internamente nesse desfecho? Não, porque o nosso processo foi antes.
se vamos ver, digamos, as datas, digamos, sobre a queda a decisão de fevereiro de 89, se não me engano, do Conselho Nacional de Abertura, 90 sobre a abertura. Nós já tínhamos logo, era 2, 3 meses depois da queda do Muro de Berlim, já no início do ano, muito antes, já tínhamos programado a reunião do Conselho Nacional para discutir da abertura. Eu sabia disto, porque eu estava muito ligado ao Pedro Pires, digamos, o meu patrão direto, digamos, no partido. E discutíamos bastante. Eu sabia que o Pires, há muito tempo, diz que temos de fazer esta ruptura, temos de fazer esta abertura. Portanto, esta decisão foi tomada muito antes. Só não se realizou porque eu penso que houve problema de saúde do presidente Aristide Pereira, etc. E o Pires diz, não, é uma decisão tanto importante que não podemos tomar uma tal decisão na ausência do Aristide Pereira. Portanto, era necessário esperar o regresso dele, etc., para ter, evidentemente, o apoio dele, digamos, fazer a abertura. Por isso que fizemos 2 meses depois da queda do Berlim. Mas nós já tínhamos, já no início do ano, muito antes, digamos, programado. O Pires, muitas vezes, a reunião do Conselho Nacional foram canceladas por ausência do presidente Aristide Pereira, que era quem devia também ter a posição, não podíamos decidir sem ele. Mas o que dizem os dirigentes do Movimento para a Democracia é que havia aí uma certa estratégia por parte do PAICV de controlar as regras do jogo, de definir um calendário, de definir metas, portanto, ia fazendo a abertura a conta-gotas. Bom, se o PAICV tinha esta ideia, então isto é grave, porque não tem capacidade de fazer avançar as suas ideias. Porque é o PAICV que aceitou de dialogar com um partido recente criado, que não tinha dado prova de nada. Hein? Havia um grupo de pessoas atrás disto e coisa assim, que nós conhecíamos perfeitamente, e sentamos à mesa e discutir com eles. O Cursinho Tolentino, que é o responsável justamente deste debate, acabou de ele que, depois da discussão do MPD, aceitou praticamente todas as decisões da Comissão. Não é porque tínhamos um plano e depois o MPD conseguiu, mas o que o MPD tinha na altura com capacidade para fazer a coisas diferentes. Mas o MPD consegue, pela via das negociações, fazer o PAICV mudar o seu calendário, que tinha definido o calendário. Tinha o primeiro calendário, mas aceitou facilmente. Se aceitou, é que o PAICV estava convencido que ia ganhar. Isto que é a realidade. Isto, bom, se eu fazer o senhor isto, estava convencido antes, também? Eu também estava. Números, para mim era dados. difícil. Disse-me, como é que as pessoas conhecem, digamos, ver o que fizemos para este país? Para mim, dizer, se eles não reconhecem este trabalho, então não merece continuar neste lugar. Portanto, para mim não havia... Porque eu tinha tanta confiança no povo, digamos, que eles iam valorizar o trabalho, que não vi também os outros fatores que chegaram, digamos, que falámos há um bocadinho da chegada de muitos quadros, sobretudo de Santiago, digamos, que constitui a base, muitas vezes, do MPD no início, digamos, e também este vento de mudança, digamos, que havia na altura dentro da sociedade. Mas acha que as pessoas, os cabo-verdianos também já estavam cansados havia uma vontade de mudança. Isto era claro. Aliás, o coisa que utilizado por MPD é mudança. Mudança era coisa de campanha. Enquanto o PAICV dizia nada de aventuras, o MPD dizia... Nada de aventura, porque tínhamos confiança. Portanto, se nós cedemos, digamos que para nós o povo ia reconhecer o trabalho. E o povo, julgou de maneira diferente, queria mudança, efetivamente. Houve uma sociedade completamente diferente e nós estávamos ainda esta ideia do povo de Cabo Verde, de independência, dos primeiros anos de independência e tudo isto. E a coisa também... Mas Silvino da Luz diz que houve um distanciamento, o partido acaba por se distanciar das aspirações dos cabo-verdianos. Eu, por exemplo, quando perdemos as eleições, eu decidi ir para o secretariado do partido, digamos, e me preocupar justamente do futuro do PAICV, das pessoas, e de fazer uma análise. Eu fiz uma análise na altura de porquê esta situação. E cheguei à conclusão, de facto, disse, se é isto, eu não conhecia esta situação, mas se é isto a situação do terreno, é normal que perdemos.
Por quê? É o que o João Pereira chamou, digamos, a gestão dos recursos raros. Problema d'água. Problema d'água aqui na praia era uma coisa. Quem tinha o controle do fontanário tinha o controle d'água. E que eu verifiquei que são os camaradas do partido, ou da comissão de moradores, ou coisa assim. Havia uma perversão das instituições que foram criadas, digamos, para favorecer a participação popular, que é a comissão de moradores, etc., Tribunal Popular, etc. Mas houve uma perversão das ideias gerais para, numa situação de recurso raro, pessoas aproveitam desta situação. E isto não é necessário muita coisa, não é necessário ser sistémica. Em Cabo Verde é suficiente as pessoas começarem a dizer isto são agentes do partido, são deles, é só eles que têm tudo, é só eles que fazem isto. E isto fica na cabeça das pessoas, digamos. Houve, digamos, esta situação também de camaradas do partido, digamos, que não estavam a aplicar, digamos, os valores mesmo do partido. Portanto, é uma conjunção. Mas ouvindo, eu fico com a ideia, bom, o PAICV para já estava confiante de que ia ganhar as eleições pelo resultado, pelo trabalho que tinha feito nos últimos 15 anos, mas havia aqui uma variável que se calhar com que não contava, que é a questão da liberdade. As pessoas queriam a liberdade, queriam abraçar, queriam mudança, queriam... Não é tanta liberdade, porque para mim, digamos, a pessoa não estava aí oprimida, digamos. Não. Havia uma vontade de ter mudança, de ter pessoas diferentes a nível do Estado, digamos. Havia necessidade de renovação da classe política. Mas as pessoas não estavam oprimidas no regime em que tinha polícia política, tribunais populares... Esta coisa lá da polícia política, a ciência... Havia um cerceamento das liberdades. Espero que a história vai repor isto, porque isto é um narrativo que eles estão a continuar de aplicar. Alguém teve um problema e depois aí a polícia política a fazer a coisa, mas... Realidade das coisas... Eu já vi no Conselho de Ministros o comandante Júlio Carvalho, digamos, tomar posição, não vai aceitar nenhuma violência das forças políticas, assim, vamos evitar de coisa. Porque houve, evidentemente, como todas as forças de segurança, há exagero de vez em quando. Agora, transformar isto que havia algum numa coisa sistémica por parte das milícias populares? Sim, não, mesmo as milícias populares, a milícia popular era no início, digamos, onde havia preocupação de uma invasão eventual, porque as pessoas, particularmente nos Estados Unidos, estavam contra a independência de Cabo Verde, etc., que tinha medo de ter uma base soviética ali, etc. Então havia esta preocupação inicial. A milícia popular, em termos não. Mas depois, havia as forças policiais que... Mas atenção que depois do golpe de Estado na Guiné-Bissau, 14 de novembro de 1980, o regime em Cabo Verde acaba também por se preocupar mais com a defesa interna. Não, eu acho que não é... Isto há problema de capacidade das pessoas de transformar problemas pessoais, por uma razão qualquer, como um problema sistémico, digamos, que é algo que existe, coisa assim. O Conselho Tolentino estava a dizer uma vez, ele estava a falar com alguém que disse-me quantos mortos teve aí Nova Coisa. Disse, bom, do que eu conheço, um morto aí do Santo Antão. Vocês têm um morto e depois fazem toda esta larede aí do regime totalitário, de toda coisa assim. Sim, mas para a pessoa que está fora, quando falamos da Tanzânia, houve uma coisa ali, falam de 2.000 mortos. Tanta coisa assim em Cabo Verde. Onde é que estão os mortos? Onde é que estão os presos políticos? Sim, houve presos, mas foram no quadro também da instituição de justiça, também, ou julgado, depois de... Mas há coisas... Não se pode vir com um novo narrativo para justificar a posição de cada um, digamos, para dizer. A realidade é que um grupo que estava a defender a posição extremamente esquerdista, que levava Cabo Verde numa situação difícil, voltar, digamos, com uma posição de direita e justificar muitas vezes, digamos, as suas intervenções durante justamente isto, para dizer não, o regime era assim, o regime não tinha direito a nada. Não. Eu trabalhei com Jacinto Santos bastante nas cooperativas.
Ele era o responsável do Instituto Nacional das Cooperativas. Fizemos, no fim de semana, passámos juntos perante a militar. Como é que é possível que hoje em dia se vem dizer não, vosso regime era totalitário, enquanto eu, membro deste governo, estava a trabalhar todos os fins de semana, digamos, para o bem das cooperativas, do movimento de participação popular? Não, paciência. Muito bem. Olhando então para esse percurso, o senhor engenheiro, e também se bem depreende das suas palavras, dificilmente nós podemos sinalizar um momento específico como aquele em que, de facto, começou a abertura política em Cabo Verde, os primeiros sinais. Nós não podemos dizer se foi em 85, até com a publicação deste livro azul, se foi mais para a frente. Quando é que, ou se foi a 19 de fevereiro? A mudança é um processo. Não existe, digamos, a menos que é uma revolução. Aqui estamos a falar de mudança. E portanto, falando de mudança, no quadro de um processo, começou-se, identificação de problemas, mais gente a se preocupar com coisas, mais gente com vontade de mudança. E funcionou normalmente. O mais importante é que conseguimos fazer esta mudança de maneira pacífica, sem problema. Este é um sinal da maturidade dos dirigentes políticos na altura. Sim, um dos aspectos importantes dos nossos dirigentes é o sentido do Estado. Eu presenciei muitas vezes situação onde ouvi que o sentido do Estado dos líderes de Cabo Verde foi acima, digamos, do problema pessoal de cada um, digamos. Muitas vezes eu dizia... Mas o senhor refuta essa ideia de que o PICV, ao definir esse calendário, ir fazendo assim a abertura, as pinguinhas, no fundo, queria era perpetuar-se no poder? Não, dentro deste processo, a quem podia não querer sair do poder, mas eu pergunto, digamos, qual interesse eu tinha, eu, por exemplo, como muitos dos meus camaradas, de ficar no poder, digamos, onde é que você... não ganha nada, digamos, está a prejudicar a família, a fazer toda a coisa, se isto não é reconhecido. É isto que é a mentalidade. Se eles não querem, não querem. Nós partimos. Não. E o que é que fizemos? Tínhamos as Forças Armadas. As pessoas estavam a dizer se isto é força de autoritarismo, de ditadura das Forças Armadas. Mas se queríamos fazer isto, ficar no poder... As Forças Armadas eram gente, digamos, formada na luta, digamos, de toda a classe dirigente, e podia-se fazer um golpe para negar, digamos, o resultado do voto. Mas não, portanto, o PICV podia manter o calendário, fazer eleições presidenciais e depois legislativas só tínhamos as forças repressivas e coisas assim, podíamos manter e avançar. Então concorda com João Pereira Silva quando diz que o PICV capitulou na mesa das negociações porque o MPD ainda não tinha força? Sim, eu concordo com ele neste aspecto, sim, mas foi a posição que nós todos sentimos, digamos, bom, ok, mas a ideia que nós íamos ganhar de toda maneira, digamos, porque tínhamos confiança no povo, era tão grande que não, ok, eles querem, vamos, é isso, porque se queremos ficar, tínhamos as Forças Armadas, podíamos fazer a repressão. O que é que se passou no resto da África, digamos? Nós fizemos isto na tranquilidade, digamos, em situações, digamos, de um novo regime que chega nos anos 90, quer acabar com o PICV. Era a tal coisa aí que foi publicada, temos de acabar com este partido. E ainda muita gente a pensar, digamos, que o PICV tem de desaparecer da história da Cabo Verde. Há gente que pensa nisto. Portanto, muitas vezes há intervenção que dissemos, há por trás disto, digamos, a negação do próprio processo de independência, da própria independência. Mas um regime militar na altura, uma repressão expressiva sobre os cabo-verdianos teria consequências, até porque Cabo Verde tinha uma dependência grande do ponto de vista da cooperação internacional, dos doadores, da ajuda pública ao desenvolvimento, portanto parece-me que seria uma via bastante perigosa. Éramos gente responsável, sabemos disto. Do mesmo que nós citamos base militar soviética aqui em Cabo Verde, porque sabemos das consequências para nós, nós sempre defendemos o interesse de Cabo Verde. Em tudo o que fizemos
era sempre o interesse de Cabo Verde acima dos interesses pessoais. Isto que é a característica desta geração. Mas o senhor ficou surpreendido depois com a vitória do Movimento para a Democracia? Não, depois eu entendi. No início, não fiquei surpreendido inicialmente, mas depois entendi, digamos, analisando as coisas. Uma coisa que, por exemplo... Alguém dizia que o PICV teve uma derrota escandalosa. Uma coisa que as pessoas não falam muito, digamos, o Pires fala disto um bocadinho, que é o papel da Igreja. A Igreja, por exemplo, nunca perdoou ao PICV, o PIGC na altura, o fim da hegemonia moral que a Igreja tinha sobre a sociedade cabo-verdiana. Havia uma hegemonia moral, digamos, os valores, a coisa assim, era cristão, era a Igreja que defendia isto. Chegando o PIGC, começou a mudar, digamos, as coisas. Mesmo o papel da mulher. Falamos do papel da mulher na sociedade, digamos, por exemplo. Todo o problema do lei de aborto, digamos. Sim, na altura também houve a lei da família, da paternidade. Todas as coisas, digamos, levou casamento, a Igreja sempre considerou o PIGC, o PICV, como um inimigo, digamos. E, no momento que era possível justamente fazer a mudança, fez a mudança. Fez campanha nas igrejas no dia de voto, digamos. Trabalhou, digamos, a hegemonia ainda que tinha, moral que tinha sobre a população, para incentivar as pessoas a votar mudança, como dizia na altura. Digamos, havia vários fatores. Mas não acha que a Igreja Católica também estava mais preocupada com a questão da liberdade? Não é o problema da liberdade. Expressão do pensamento. É uma questão de vingança. É um problema de vingança. Perderam a hegemonia moral sobre esta sociedade. E nós trouxemos uma outra moral nesta sociedade. E isto não se perdoa assim, facilmente. Portanto, isto foi uma vingança para mim, pura e simples, digamos, não é em nome da liberdade. A liberdade que levou a estar com o regime colonial e a fazer tudo o que foi feito com os escravos, batizar o escravo, ter escravo, digamos, vender o escravo mais caro porque é batizado. Paciência, temos de ver as coisas, digamos, não ter ingenuidade, digamos, de pensar que é em nome da liberdade. E depois, nós, portanto, a nossa geração, eu só tive de emigrar justamente de novo, é que justamente tudo o que eu tentava fazer para ganhar dinheiro, porque não tinha nada, digamos, entrei no governo com dinheiro, saí do governo sem nada, ao ponto de o meu filho propor a sua bolsa. E porquê? Porque não podia ter consultoria. Qualquer coisa que eu tentei de fazer na altura da consultoria, José Brito não pode fazer. Portanto, o direito a trabalhar é negado. Isto é democracia. Muito bem. Falamos então precisamente de pós-13 de janeiro. O Cabo Verde passa do Estado produtor para um Estado regulador. Do seu ponto de vista, quais foram as reformas mais estruturantes desse período? Houve uma ruptura com o modelo económico que Cabo Verde vinha adotando. Sim, não... Nós temos uma liberalização económica, as privatizações... Sim, nós o que é que notamos logo de início, digamos, é que o MPD vinha com uma ideologia neoliberal muito forte. E o objetivo era justamente privatizar. Nós não tínhamos problema, digamos, e foi justamente a mudança justamente do sistema económico de Cabo Verde através de uma maior participação do setor privado, etc., foi bom. Eu me lembro, digamos, que depois da derrota foi consultado pelo Banco Mundial, que era uma personalidade, as pessoas estavam a ouvir a minha opinião. Isto é bom, vocês têm de apoiar. Até porque o PCV não podia ser contra, uma vez que já em 88 fez essa abertura económica. Sim, permitiu investimentos, sobretudo no setor financeiro, em Cabo Verde. Sim, não tínhamos. O que podíamos insistir é que o setor empresarial do Estado seria, digamos, um setor dos bens públicos. Há questões que são questões globais para Cabo Verde, para um país arquipélago. Problema de transporte. É um problema de Cabo Verde, de todo Cabo Verde. Há um certo número de problemas que temos de ter em conta e penso que foi feito com coragem. Foi feito também uma melhor sistematização do sistema político, digamos, justamente com a aprovação da Constituição e fazer mais claro, digamos, as relações, digamos, do Estado, estabelecer o Estado de democracia, digamos, e que foi feito mas em conjunto, porque o PICV também participou na oposição neste quadro, digamos, também.
A grande decisão, penso que sim, embora há quem pode criticar, que é o PEG, digamos, a relação do escudo ao euro numa taxa fixa, digamos, bom, que deu uma certa estabilidade económica. Mas, portanto, houve reforma, sim, mas isto é quase continuidade do que já tinha sido estabelecido, a identificação que havia necessidade disto, digamos, fazer a abertura, mas, por exemplo, no setor do turismo, por exemplo, digamos, mas não que havia uma relação contra o turismo, só se dizem, não, o regime anterior era contra o turismo, não. Nós, no início, não queríamos ter turistas numa situação de pobreza que existia em Cabo Verde. Dizem que se era contra o turismo e contra o investimento externo. Ou privado? Não, porque tivemos investimento externo do turismo lá no Sal, como o Hotel Belo Horizonte, digamos, que foi no nosso tempo, digamos, que fizemos também para desenvolver o turismo. Não queríamos um turismo de massa, que levava, portanto, eventualmente, numa sociedade fragilizada como a nossa, digamos, criar problemas gravíssimos a esta sociedade. Então tínhamos algum receio, digamos, mas depois isto foi tranquilo, digamos, porque foi o PICV, com José Maria Neves depois, nos anos 2000, que deu o grande impulso justamente do turismo depois, digamos. Então, isto não era problema para nós, digamos. E, portanto, eu acho que sim, mas... Como é que o senhor reage, por exemplo, quando se diz que é o modelo económico ou as reformas económicas que foram implementadas na década de 90, portanto, é esse caminho que ainda hoje guia o país? É que nós, em termos de estratégia de desenvolvimento, não há 10 estratégias de desenvolvimento, nem 2 estratégias de desenvolvimento, há uma só estratégia de desenvolvimento. É que Cabo Verde é um país pequeno, não tem mercado, tem limitações, digamos, em termos de recursos, etc., tem de ter automaticamente uma economia aberta. Isto foi reconhecido com a ideia de extroversão da economia, mas isto é pacífico. Eu não estou a ver a diferença entre o que o MPD está a dizer neste momento, digamos, o hub, a questão de hub, nós falamos de cluster. Bem, são iguais, não há diferença. Eu fui um dos... Não há diferenças entre a agenda de transformação que o PICV tentou implementar em 2001 e essa ambição Cabo Verde 2030 do Movimento para a Democracia? Eu fui um dos pais de estratégias de transformação. Para dizer as coisas, agora vamos falar, digamos, que as pessoas devem saber. Quando o PICV ganhou em 2001, digamos, deixei o meu posto de vice-presidente de uma empresa americana de petróleo em Houston para voltar a Cabo Verde. Disse ao primeiro-ministro, estou disponível. Disse, não, você deixa isto para vir cá? Disse, sim, para Cabo Verde volta. Eu deixei tudo, voltei. Ele disse, ok, então você tem como de ministro. Eu disse, não quero ser ministro, eu quero ser embaixador. Porque eu já tinha toda a experiência nos 10 anos dos anos 90 do projeto Futuros Africanos, que era levar a África a pensar de maneira estratégica e de longo prazo. Eu disse, eu vou pôr este conhecimento que ganhei, digamos, nestes 10 anos fora de Cabo Verde, para justamente fazer alguma coisa. Para tal, eu fico nos Estados Unidos, mas responsável, digamos, para levar. E assim que eu vinha sempre, e com a equipa, com o governo, tínhamos retiro do governo para pensar a visão e pensar a estratégia, e fizemos vários trabalhos dentro do governo, coisa assim, e conseguimos justamente porque o Zé Maria tinha esta capacidade de entender, ele foi portador de visão, ele disse, bom, ok, apoiou completamente as coisas, e foi ele que levou isto. Então, uma coisa é pensar, outra coisa é quem que leva no terreno, e ele fez isto, digamos. Portanto, eu conheço a estratégia de transformação. E esta estratégia de transformação, vemos aqui, digamos, tudo o que o MPD está a dizer é igual. Não há diferença. Portanto, não posso estar contra uma coisa, eu mesmo bati para ter esta coisa. Sim, digamos, temos. Portanto, não há esta ideia de levar a estratégia de transformação como um problema só de barragem, coisa assim. Não tem nada a ver com isto.
Que o país transformou-se de 2001 a 2015, não há nenhuma dúvida. É uma das transformações. Aliás, por que falamos de transformação? A ideia inicial era a emergência. O Senegal estava Senegal emergente. Toda a África tinha coisa de emergência. Nós dissemos não. A economia de Cabo Verde precisa de uma transformação. O que existe neste momento tem de ser transformado e nós não podemos pensar emergir. Significa manter o que tínhamos. E eu tinha experiência para saber que esta economia de Cabo Verde, tal que ele estava, não podia progredir, digamos, como está. Tem de mudar completamente, por isso que falamos de transformação. E interessante é que há tempos eu estava no Senegal, digamos, aí eu expliquei sobre a nossa experiência justamente, e eles diziam, transformação, isto de facto é melhor que a emergência. Hoje o governo do Senegal aplica, mudou a emergência para a transformação, mas são coisas que nós mesmos levamos as pessoas a pensar. Portanto, não há debate sobre... Não há vasto caminho. Ou seja, neste momento há um consenso em relação à visão e o caminho que o país deve seguir. O problema está em termos de desenvolvimento. Na prática, pôr as coisas na prática, não é o que queremos, sabemos exatamente o que há, tudo o que está sendo feito. Tudo aí já está muito claro para toda a gente. Muito bem. Agora, Senhor Engenheiro, em prática. Senhor Engenheiro, quando olha para trás, é uma caminhada de 35 anos de democracia. Como é que avalia, de facto, esse percurso? Que ganhos é que o país tem tido em matéria das liberdades? Os estudos internacionais têm apontado algum déficit de participação ou de cultura política dos cabo-verdianos. Qual é que é a sua leitura dessa caminhada de mais de 3 décadas de democracia? Sim, nós não podemos somente ver o problema do sistema político. Né? O sistema político é um dos aspectos de uma sociedade, digamos. Portanto, que nestes 50 anos mudamos Cabo Verde, sim, e mudamos para o bem, sim. Portanto, isto não há nenhuma dúvida. Valeu a pena, digamos, justamente tomar a independência, valeu a pena fazer o que é que fizemos e como fazemos esta mudança, porque se compararmos com outros, digamos, podemos dizer que Cabo Verde tem sorte, digamos, de ter feito isto na paz. Agora, a questão que se coloca neste momento, digamos, você fala dos 35 anos, portanto, está a excluir os 15 anos, mas bom, depois do estabelecimento desta... Como já tínhamos feito uma série sobre 50 anos de independência, já tínhamos analisado um bocado. E, portanto, agora, nesta segunda temporada, estamos a pegar nesta... Uma coisa é falar do sistema, da evolução do sistema político, uma coisa é falar da sociedade em si, da evolução da sociedade. Que temos uma sociedade totalmente diferente, mais culta, mais... Que tem coisas extraordinárias. Fizemos isto, esta sociedade mudou numa geração que é extraordinária. Há pouco país que consegue fazer isto. Durante a discussão da estratégia de transformação, por exemplo, trouxemos aqui a primeira-ministra de Irlanda, digamos, de Islândia. E ela estava-me a dizer, os meus filhos, eu passei Islândia do país mais pobre da Europa hoje para o país mais rico da Europa. E o meu filho não tem consciência desta mudança. Eu de vez em quando pergunto-me, o problema é o quê? Aconteceu o mesmo comigo. O meu filho, a quem pediram de fazer um trabalho sobre quem que ele admira, escolheu o pai e depois um dia vem para mim dizer, papá, fizeste tudo isto? Ele foi para o Google, fez as coisas. Significa que eu mesmo não tinha dito isto, porque a coisa passa tanto rápido que nós não prestamos atenção às coisas. Mas, se analisarmos, é uma sociedade totalmente diferente. As pessoas não têm problema hoje porque quando abre a torneira tem água. Tanto faz a coisa assim, só a falta de água que é um problema. Não gera ter água que era o nosso problema. A procura, mas não, tudo é normal. Fizeram tudo, acho que mudar, mas não têm consciência porque chegam num momento onde já resolvemos os problemas de base, digamos. Agora, será que o sistema político, tal que ele é neste momento, tem sustentabilidade? Eu posso duvidar, porque esse sistema político é um sistema que depende dos partidos políticos. Finalmente, a expressão do sistema político vem do fato que é representado pelos partidos políticos. E os partidos políticos, também como o ser humano, nasce,
cresce e morre. Que é a realidade. Toda instituição é assim. Se você não introduz mudança fundamental, digamos, para renascer, já tínhamos esta coisa lá de TCV, nesse momento, renascer. Se não há, justamente, coisa, você acaba por... Acha que os partidos tradicionais de Cabo Verde, PCV, MPD e o CID estão condenados não somente a desaparecer? Cabo Verde, digamos, olha, onde é que está o Partido Comunista Português? Onde é que está o Partido Socialista Português? Esta é uma situação que não tem nada a ver do que tinha há 50 anos. É coisa totalmente diferente em tudo. Então, houve uma mudança grande da sociedade. Houve mudança somente da percepção das pessoas, mas das tecnologias, das coisas da vida, das coisas assim. Então, as redes sociais é uma introdução dentro da formação das vontades das pessoas, porque finalmente, digamos, antigamente, a formação das vontades era feita a nível dos partidos, etc. Hoje em dia há outras verdades. E temos de ter em conta que esta situação é totalmente diferente do que estava há 35 anos. Se nós continuamos a manter a coisa, a dizer não, vamos continuar assim, alguma coisa não está. Não vai funcionar, porque o sistema está, aliás, neste momento, sob ataque, porque não é um problema de Cabo Verde. Eu ia perguntar quais são os riscos e as ameaças que neste momento se colocam à democracia em Cabo Verde. Não é um problema de Cabo Verde, é um problema geral da sociedade mundial, digamos, onde estamos numa sociedade onde o nós desaparece e o eu é mais importante. As pessoas entram nos partidos políticos muitas vezes porque está a pensar a um lugar de deputado, um lugar aí de membro do governo, ou de chefe de agência, ou de coisa assim. É assim que muitos dos dirigentes dos partidos políticos pensam hoje em dia. E isto é completamente contrário à nossa geração, onde é o nós, o que é que fazemos junto, o que é que podemos fazer juntamente para poder mudar as coisas. Então, esta mudança de perspectiva, digamos, põe em perigo, digamos, o próprio futuro dos partidos políticos, porque a sociedade vai encontrar outras vias de se expressar, que não seja, digamos, diretamente a nível do Parlamento, que você vai procurar coisa. Portanto, não sei o que é que vai dar. Espero somente que o sentido do Estado, dos responsáveis políticos, dos partidos políticos, pensam bem, digamos, à procura de mais consenso, a ver os problemas de base deste país. E nós temos um problema enorme em Cabo Verde, no mundo total, é a educação. Nós fizemos a nossa passagem aí de maximizar o acesso à escola, está bem? E neste acesso à escola, não pensamos nos conteúdos da escola. Não havia tempo, não tinha tempo de pensar. O meu problema era construir escola, levar escola a toda a gente tem direito à escola. Mas hoje eu disse, não, a escola, também o conteúdo é importante. Não podemos continuar de ter escola com um professor lá a fazer coisas notáveis e coisas assim. Hoje em dia não desaparece. Temos de aprender os jovens a procurar o conhecimento, através justamente das redes sociais, através do internet, através da inteligência artificial, de pensar, mas sobretudo temos de levar às escolas valores, justamente, que como sociedade devemos ter para poder sobreviver. Porque se não temos, se cada um por si, se continuarmos com esta mentalidade de cada um por si, eu já começo a ter algum problema quando estou a ver os meus netos. A mentalidade deles, de coisas assim, eu digo, o filho deles, os meus bisnetos, assim, já tenho bisneto também, mas vai ser terrível. Quando conhece, digamos, a fragilidade do nosso ecossistema mundial. Eu acredito, digamos, que estamos todos ligados. Há algo que temos de fazer nesta coisa assim, para sobreviver como ser humano. Porque o que me interessa é sobreviver, a raça humana continuar. Eu não estou interessado a ter uma raça humana doentia, com muito problema, etc. Temos de ter uma raça humana sadia, digamos, que sabe que vai morrer. Mas está bem, ok, mas isto é normal. Mas morrer bem,
com ele mesmo, digamos, é isto que precisamos. Muito bem. Só para terminarmos, pelo menos duas medidas para qualificarmos ainda mais a democracia em Cabo Verde. Há instantes estávamos a falar nesta questão da sociedade civil e há uma crítica de que temos uma sociedade civil ainda um bocado amorfa, que não participa, que não reivindica, que participa apenas por altura das eleições, do seu ponto de vista e por toda a experiência que tem, e olhando também para o panorama, pelas ameaças, pelos riscos, pelo menos duas medidas para qualificarmos ainda mais a democracia em Cabo Verde. Não. Para além da questão da educação, que temos que apostar de facto na excelência e na qualidade. Sim, o outro aspecto também é aumentar a participação da sociedade na vida da sociedade. Não podemos ter uma sociedade que alguns decidem para todos, sem que haja. Portanto, há experiência, por exemplo, na Suíça, do referendo, digamos, e que muitas vezes, digamos, um grupo de cidadãos recorre a isto, mas para ter este nível, temos de aumentar o nível de consciencialização da sociedade civil. Precisamos de organizar melhor. Há dias, um jovem quadro cabo-verdiano me telefonou para me dizer, ele está na diáspora, ou quer fazer alguma coisa. Penso que será que a política que posso fazer para o meu país, diz que você o que deve fazer neste momento é não tentar entrar num partido político assim. Você tem de organizar, porque a sociedade tem muitos problemas. À volta de si há muita gente com problema. Há desemprego. Então, o que eu posso fazer, eu como cidadão, para inclusive, digamos, levar emprego, mas inclusive a levar pessoas a poder avançar. Tenho problema de saúde. Como é que eu posso levar as pessoas a melhorar a sua saúde, a ter uma vida sã? Temos muita coisa. Cada um de nós temos uma especialidade. Eu considero que temos, se não há organização da sociedade civil, criar a organização da sociedade civil, há tantas coisas para fazer, que eu acho que isto é fundamental. Portanto, a democracia não nasce nem acaba com os partidos, não é? Não acaba com os partidos. Há mais vida para além dos partidos. Sim, na democracia. É levar a influenciar os partidos, não levar, digamos, os partidos a decidir tudo. Não, eu quando estou organizado, o partido qualquer não vote. Portanto, ele vai ter em conta. É isto. Estamos a falar de Guiné-Bissau, por exemplo. Eu noto, digamos, que a sociedade de Guiné-Bissau é muito mais organizada que a sociedade de Cabo Verde, digamos, em termos de reivindicação dos seus direitos. Digamos, muita gente não vai concordar consigo. Não, eu sei, eu conheço a coisa. Eu sei que, por exemplo, o PSGC ganha na Guiné-Bissau, porque essa gente muitas vezes trabalha, digamos, na base, digamos, dos valores do Partido de Independência, e são eles que fazem ganhar, mas não é o partido em si. O partido não tem capacidade, muitas vezes, de levar... Mas é uma sociedade onde há muita gente. Você veja um Carlos Lopes, assim, são pessoas que... Há muita gente como ele, que são professores de universidade, há muita intervenção, digamos, na vida da sociedade. Sabem fazer como tiver para influenciar os partidos políticos. Aqui em Cabo Verde isso não acontece, os intelectuais onde é que estão? Não acontece, isto é o problema. Eu acho que muitas vezes, digamos, notamos, temos aí um movimento de jovens aí a tentar reivindicar, dizer nós temos. Uma concentração ao nível nacional. Sim, concentração. Não houve o grande impacto que podiam pensar, mas encoraja a continuar. É assim, você tem de dizer basta, de dizer não podemos aceitar. Quando um governo age, digamos, de maneira intransparente, temos de ter gente a dizer não basta e trazer coisas, ir buscar os dados, digamos, para levar a conhecimento da população. Quando vem uma sociedade civil ativa, digamos, há problemas, fala-se no Parlamento, depois dizem, ok, vamos dizer isto, depois nunca mais se fala disto. Há coisas que temos de estar sempre... Felizmente, hoje há as redes sociais, há alguns que estão sempre a repor a mesma pergunta, a dizer, você esqueceu isto, não fez isto. Portanto, eu acho que é esta sociedade que precisamos, digamos, uma sociedade ativa. Mas acha que, como dizem alguns observadores, as nossas instituições estão sob ataque, o Parlamento, a Justiça, a comunicação social? Há aqui algum sinal de um discurso ou de uma intervenção mais
populista ou do populismo, ou ainda não corremos esse risco? Não, esse risco existe, digamos, não há dúvida. O problema da sociedade cabo-verdiana, justamente, que não está a agir, é uma sociedade dependente do Estado. Se vamos ver, digamos, os rendimentos de grande parte das pessoas, depende do Estado. Eu mesmo no setor privado tenho uma empresa, digamos, muitas vezes estou a ver que, digamos, o Estado decide para mim. Neste momento, digamos, eu ganho concurso que o Estado decide não dar e não tenho... Portanto, não pode criticar muito, porque senão o Estado pode fechar as torneiras. Sim, então toda a gente acima do muro. Toda a gente está acima do muro a ver aí a esquerda, a direita, para ver onde é que ele vai saltar. Mas não há a coragem, muitas vezes, de dizer as coisas. Só alguém que é independente diz-me, ok, você pode fazer... Eu tenho os meus rendimentos... Portanto, não há democracia sem independência económica, de facto. Sim, é uma democracia sob condição. Só você sabe que tem limite que não pode passar porque tem consequência. Portanto, isto é o problema que temos nesta democracia, que temos de lutar, digamos, para ver como autonomizar a sociedade civil, a ter coragem. Mas isto é através da comunicação social, é através de uma comunicação social independente que revendica a sua independência, que não tem medo de ir para a cadeia, porque muitas vezes da cadeia, digamos, isto é, estamos a ver à volta de nós, digamos, nos outros países assim, digamos, mas valeu a pena, digamos. Eu estou na situação do presidente Gbagbo que diz há dias, bom, eu já fiz tudo, agora, se os outros não estão a ver isto, que não fazem, o problema é deles, porque eu sou bastante velho e não tenho nenhum problema, já fiz a minha vida. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter estado connosco neste especial Cabo Verde, 35 anos de democracia, os ventos de mudança. É claro que nós começamos também a analisar todos os fatores, aliás, todos os indicadores, toda essa caminhada, digamos, de Cabo Verde, desde a hora zero. No fundo, acabamos por percorrer 5 décadas e não apenas 3 décadas deste percurso coletivo. Obrigado por ter partilhado connosco a sua memória e também as suas preocupações e já agora também expectativas em relação ao futuro de Cabo Verde. Muito obrigado por ter vindo. Ok, não, obrigado por dar esta oportunidade, porque muitas vezes as pessoas que sabem não falam. É o problema. Obrigado. Ok, vale.